O grande destaque nessa segunda-feira, além dos jogos no cenário europeu, é o derby de São Paulo, né? O derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Um derby que divide literalmente a cidade. De um lado, Corinthians e Itaquera, do outro, Palmeiras Barra Funda. Estive por lá, morei ali, sei da rivalidade que essas duas equipes têm. E também um jogo que envolve as duas pontas da tabela. O Corinthians brigando por um afastamento da zona de rebaixamento, né? O Corinthians já está fora, mas um distanciamento ainda maior. E o Palmeiras, uma aproximação, uma nova aproximação ao líder Botafogo depois de se complicar na última rodada para o Fortaleza. No final de semana tivemos uma rodada de zebras, né, na Europa. O Arsenal se complicou contra o Newcastle, o City não conseguiu vencer o Bournemouth, o Liverpool acabou se beneficiando depois de sair atrás contra a equipe do Brighton. E também no Brasileirão nós tivemos o Fortaleza vencendo o Juventude, uma boa notícia para o Corinthians, porque segurou o Juventude dentro da zona de rebaixamento, mas uma notícia ruim para o Palmeiras, porque o Palmeiras agora tem na sua cola o Fortaleza, com um ponto de diferença. E o Atlético Paranaense perdeu mais uma em casa, perdeu para o Vitória. Notícia boa para o Corinthians, porque o Atlético Paranaense ficou dentro da zona de rebaixamento, mas outro adversário também do Corinthians nessa briga contra o rebaixamento, que foi o Vitória, pontuou e conseguiu se distanciar ainda mais. Então foi um final de semana, pelo menos um sábado, bem intenso até o momento, né? E além de toda essa disputa contra o rebaixamento, o Palmeiras também não pode deixar o Botafogo se distanciar. Na rodada passada empatou com o Fortaleza, viu o Botafogo aumentar a quantidade de pontos de distância e nessa rodada de clássicos, afinal de contas o Botafogo também enfrenta um adversário local, né, o Vasco. O Palmeiras tenta uma reaproximação. Palmeiras que vem de 10 jogos de invencibilidade e não perde para o Corinthians nas últimas 8 partidas. Além disso, nós temos a Lazio enfrentando o Cagliari dentro de casa, nós temos no campeonato inglês o Fulham enfrentando o Brentford e temos também outros jogos da Série B muito importantes em relação a rebaixamento e também a acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 4 de novembro. Vou começar o nosso planejamento com o jogo italiano da Lazio com o Cagliari. A Lazio, que vem muito bem dentro de casa até o momento, é a segunda melhor mandante da competição, enfrenta o Cagliari, que venceu apenas uma partida fora de casa. Estou vendo aqui pelo PDF de apoio. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só você se tornar membro do canal clicando aí embaixo. O valor é bem simbólico e você vai ter acesso a mais de 150 competições. Olha só, a gente bate o olho e percebe boas qualidades da Lazio e algumas coisas para se preocupar. Primeiro, a Lazio vem sofrendo gol com frequência. Em apenas 20% dos jogos, ou seja, em apenas um dos últimos 5, a Lazio deixou de sofrer. Outra questão que preocupa é a iniciativa. Dos 5 jogos que a Lazio fez em casa, somente em 40% deles a Lazio saiu na frente. Se a gente tem a ideia de trabalhar contra o Cagliari ou a favor da Lazio, a gente precisa de um empenho um pouco maior da equipe favorita. Porém, a Lazio não deixou de marcar em nenhum jogo, isso é muito bom, e venceu 80% das partidas, né? A média de gols também de 2,40 é muito boa, média de gols marcados, e o aproveitamento, precisando de menos de 3 finalizações no alvo para marcar um gol, também é algo muito sólido. Do lado do Cagliari, além de só ter tido uma vitória, o Cagliari ficou sem sofrer gol em nenhum jogo, ou seja, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 50% deles. Uma equipe que também não tem muita iniciativa, somente em um desses jogos ela saiu na frente e sofreu mais gols do que marcou. Não é uma quantidade de gols sofridas enorme, mas já demonstra que o Cagliari provavelmente vai ter muita dificuldade. Uma coisa que preocupa é que o Cagliari, o aproveitamento de finalizações é muito parecido com o da Lazio, tá? Então, um contra-ataque do Cagliari bem encaixado pode complicar, sim, a vida da Lazio por aqui, até porque a Lazio tem saído com frequência atrás do placar. O primeiro tempo da Lazio é melhor, com mais vitórias e menos derrotas, porém, a quantidade de gols sofridos da Lazio é maior do que a do Cagliari. Então, a gente pode até encontrar uma Lazio mais agressiva, mais dominante no primeiro tempo, mas sempre tomando cuidado com os contra-ataques do Cagliari. No segundo tempo, a Lazio corrige esse problema defensivo, remove ali qualquer situação de derrota e chega a 80% de vitórias. É um segundo tempo muito sólido. O Cagliari melhora um pouquinho o desempenho ofensivo, mas continua tendo defensivamente uma situação ruim, então dá para dizer que a Lazio é favorita nos dois tempos, né? Vamos dizer desse jeito. Uma cotação de 1,50, ela permite para a gente vários cenários. Primeiro, se a Lazio vem com um apetite muito maior no início, a gente pode ter uma situação de back favorito, trabalhando a favor do favorito aqui no trade. Se você tem
metodologia muito mais para trabalhar contra a pior equipe em campo, você pode trabalhar uma correção de preço. Afinal de contas, mesmo que o mercado acerte, que a Lazio tenha um primeiro tempo melhor, a cotação do Cagliari vai acabar corrigindo. O impulsionamento, né, a aceleração da correção, fazer com que a correção seja ainda mais brusca, depende do nível de entrega da Lazio. A favor ou não, né? Às vezes a Lazio vai entregar pouco em cima do que o mercado estava esperando, às vezes a Lazio vai entregar muito mais do que o mercado estava esperando, e você também pode ter correção. Nos últimos jogos entre eles, deixa eu até fazer uma consulta aqui um pouco mais ampla, a Lazio venceu as últimas 3 partidas consecutivas e não perdeu nas últimas 18 partidas para o Cagliari. Isso é muito forte, é quase uma paternidade, né? Além disso, nas últimas 12 partidas, o time do Cagliari sofreu gol da Lazio. E a Lazio saiu na frente em 6 das últimas 6 partidas. Venceu o primeiro tempo em 5 de 6. Então, tudo que eu tenho de medo aqui em relação à Lazio, pelo que ela vem apresentando dentro da Série A nessa temporada, no confronto direto, a Lazio já não tem tanto problema. Ela sai na frente, ela vence o primeiro tempo, na maioria das vezes ela consegue marcar. Então, dá sim pra gente ficar de olho nessa possibilidade de vitória da Lazio. Theo, eu comecei a ver o jogo e eu não encontrei uma Lazio dominante. Eu não encontrei uma Lazio recuperando a segunda bola. Eu encontrei um Cagliari conseguindo contra-atacar. Eu tô vendo a Lazio se complicar. Eu vou entrar a favor da Lazio? Não vou. Então a gente vai conferir ao vivo para saber se a Lazio tá entregando ou não. Agora, a Lazio tá dominante, recuperando a segunda bola, tendo completo domínio do jogo. Eu estive a favor da Lazio e o Cagliari conseguiu um contra-ataque do nada e me marcou um gol. Isso daí não temos controle. Paciência, vai acontecer. Simplesmente segue o que a sua metodologia indicar. Se é para fechar, fecha. Se é para manter, mantém. Mas não busque recuperação e não ache que a culpa é sua. Ah, eu só tomei o gol porque eu tava dentro. Galera que trabalha junto no Discord, no TeamSpeak, né? Ah, pessoal, desculpa porque provavelmente a gente tomou o gol porque eu tava dentro. De novo, eu vou repetir pra você. Para de achar que o mundo gira no seu umbigo. Esse tipo de contra-ataque, esse tipo de situação vai acontecer. Essa assimilação dos fatos, como se o mundo estivesse contra a gente ou contra você, só vai deixar o seu emocional mais abalado e menos preparado para outras provações que você vai passar por aqui. E acredite, são muitas, tá bom? O seu emocional, a parte técnica é super tranquila de aprender. O seu emocional é que vai ditar se você fica ou não nessa área durante mais tempo ou menos tempo, tá bom? Então, aprenda a perder dinheiro se você quiser um dia aprender a ganhar. Fechou? Outra situação. Se a gente teve a Lazio marcando o gol com muita frequência nos últimos jogos, a gente pode ter um cenário de gols por aqui. O over 1,5 não me agrada pela cotação e o 2,5 ele tem um resquício de valor. Por quê? A Lazio só não sofreu gol em um dos jogos que ela fez em casa. Deixa eu pegar aqui, ó. Marcou 3 no Genoa, acho que foi contra o Genoa. Contra o Verona, Nice, Empoli e Genoa, pelo menos eu vou considerar também a Europa League. A Lazio sofreu gol, teve mais um jogo antes da Série A que ela também sofreu gol, então somente contra o Genoa não sofreu. Então é um time que vem marcando mais do que um gol por jogo e também em alguns cenários vem sofrendo. Então pode ser interessante. O próximo jogo da Lazio é contra o Porto, jogo importante na Europa League, mas eu não acho que a Lazio vai poupar jogadores aqui, até porque a Lazio, em caso de vitória, ela pode chegar numa segunda colocação. Olha que loucura, numa segunda colocação, né? Pelo menos enquanto a Inter não joga, ou pode até chegar numa terceira colocação dependendo da vitória da Inter. Então dá sim para pensar num cenário de 2,5, principalmente se a Lazio estiver na frente do placar, tá bom? Próximo jogo, vamos acompanhar Fulham e Brentford. Esse talvez seja, se você gosta bastante de trabalhar a Premier League, esse talvez seja o jogo de maior liquidez do dia. Ainda mais do que Corinthians e Palmeiras, né? Porque a rivalidade é muito local aqui no cenário brasileiro, mas para quem é um trader ou um apostador de fora, às vezes não vai dar tanta importância. Mas Fulham e Brentford carrega o nome da Premier League e, obviamente, já deixa essa galera com mais dinheiro, muito mais oriçada para trabalhar. A cotação de 1,95 do Fulham, ela está diretamente ligada ao desempenho do Brentford fora de casa. São 4 derrotas consecutivas. Temos que listar, entretanto, alguns problemas. Primeiro, eu me lembro muito bem dos adversários do Brentford. E o Brentford não teve uma tabela muito boa, né? O Brentford pegou. Eu até vou listar o primeiro adversário do Brentford antes do Manchester City, que eu acho que faz muito sentido a gente tocar nesse ponto. Olha só, o primeiro adversário do Brentford antes do City foi o Liverpool. O primeiro adversário do Brentford antes do City foi o Liverpool. Então,
O primeiro adversário na Premier League fora de casa do Brentford foi o Liverpool, depois foi o City, depois foi o Tottenham e depois foi o United. Peraí, vamos raciocinar um pouquinho. Liverpool, City, Tottenham e United. Essa foi a sequência do Brentford fora de casa. Você concorda comigo que, não vou dizer 90%, mas 80% dos times mais acessíveis da Premier League, se tivessem enfrentado Liverpool, City, Tottenham e United fora de casa, ou seja, nas respectivas residências, né, nos respectivos estádios dos grandes, teriam perdido? Então eu não posso olhar somente número. Não posso olhar para o Brentford e falar, olha, o Brentford não presta, não vale nada, é um time horrível, marcou 3 vezes menos gols do que sofreu, tem uma série de jogos fora de casa horrorosa, não venceu nenhum jogo, saiu na frente. Olha que loucura! O Brentford, mesmo enfrentando essas equipes todas, ele saiu na frente em 3 dos últimos 4 jogos. Em 3 dos últimos 4. Quer ver? No jogo contra o Liverpool não aconteceu, porque ele perdeu por 2-0. Mas ele saiu na frente do City, ele saiu na frente do Tottenham e ele saiu na frente do United. Só isso. Eu não consigo olhar para o Brentford com maus olhos. Eu não consigo crucificar a equipe do Brentford. Pelo contrário, eu consigo até listar boas coisas. Consigo listar que foi uma sequência horrorosa. Consigo listar que foram adversários difíceis. Consigo listar que o Brentford fez bons primeiros tempos contra essas equipes, porque lembro da entrevista do Guardiola elogiando o Brentford. Lembro do Brentford saindo na frente em 3 dos últimos 4 jogos. Só não saiu contra o Liverpool. Então, se o mercado veio de fato para crucificar o Brentford, por ele ter perdido as 4 partidas fora, eu sinceramente não vou olhar desse jeito. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, tá? Isso não quer dizer que o Fulham não possa vencer. Vou até ver se tem algum enrosco entre eles, ó. O over 2,5 aconteceu em 5 das últimas 6 e só, não teve nenhuma dinastia aqui de um lado ou de outro. Inclusive, o Fulham não vence há 3 partidas, tá? Tá 3 jogos sem vencer no geral. Então, pra mim, esse é um jogo que poderia ser muito mais cotado para uma cotação mais elevada do Fulham do que um jogo com uma cotação tão baixa. Para mim, é um favorito que pode se complicar. De novo, não estou dizendo que o Fulham não vai vencer esse jogo. Estou dizendo que se o mercado usou o contexto de derrotas seguidas do Brentford, ou seja, o fato do Brentford não ter vencido nenhuma partida fora e ser um dos piores visitantes da competição, e só ter olhado o número, não ter olhado quem o Brentford enfrentou, para mim pode ser um erro, tá? E outra coisa, o Brentford saiu na frente com muita frequência contra adversários muito fortes. O Fulham também saiu 100% dos jogos na frente do placar. Então a gente vai ter aqui um jogo muito interessante com 2 equipes que têm iniciativa. Só que os adversários do Brentford foram mais fortes. Outra coisa, o Fulham venceu 2 de 4, mas sofreu gol em todos os jogos, ok? Então a gente pode trabalhar aqui uma correção de preço, ou seja, uma das 2 equipes pode entrar melhor do que a outra, a gente pode ter preços corrigindo, independente se é do Fulham ou do Brentford. E a gente pode ter um cenário de 2,5 gols. Por que eu gosto do cenário de 2,5? Porque nas últimas 5 de 6, o over 2,5 aconteceu entre eles. Os jogos do Brentford, nos últimos 7 de 9, tivemos o over 2,5. O ambas marcam aconteceu em 7 de 8 e em 9 de 9 nas últimas 2 equipes. Então, essa possibilidade de ambas marcam também me agrada. Essa cotação não me agrada. Vou tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada, tá? Para você que vem para trabalhar a favor do Fulham somente pelo desempenho fora de casa do Brentford, toma um pouco de cuidado, ok? Não estou dizendo que o Fulham não vence, mas o Brentford teve muitos adversários complicados e mesmo assim não fez feio, tá? Corinthians e Palmeiras, antes a gente fazer ali um agregado de Série B. Nós temos aqui, como eu falei, além de toda a rivalidade, e eu morei em São Paulo durante alguns anos e eu sei como essa rivalidade é absurda, a gente tem uma situação de parte de cima e de baixo da tabela, né? Como eu falei, Palmeiras empatou com Fortaleza no Allianz, deixou o Botafogo se distanciar. O Corinthians foi eliminado na Sul-Americana, acaba tendo uma cobrança um pouco maior, né? Depois da eliminação na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, pode ser que o Corinthians também não consiga acesso para a Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro. Então a situação do Corinthians também não é fácil. Então as 2 pontas da tabela estão em jogo. O Palmeiras, em caso de derrota, se vê o Botafogo vencendo o Vasco, vai ter uma situação para buscar o Botafogo depois muito mais difícil e pode até ver o Fortaleza ultrapassando na próxima rodada. O Corinthians, se perder, mesmo com a derrota do Atlético Paranaense e do Juventude, é um resultado ruim, porque não se distancia e na próxima rodada pode ter dificuldade. É um jogo a menos para poder jogar e, claro, é sempre esse fantasma do rebaixamento. Então, é um jogo muito importante para as 2 equipes. No caso do Palmeiras, da rivalidade, o Palmeiras não perde para o Corinthians, como eu falei, há 8 jogos, né? A última
vitória do Corinthians nesse confronto foi em 2021, no Campeonato Brasileiro da Série A por 2-1. De lá para cá o Palmeiras venceu 2-1 no Campeonato Paulista, 3-0 no Brasileirão, 1-0 na casa do Corinthians no Brasileirão, 2-2, 2-1 Palmeiras, mais 2 empates e mais 2-0 Palmeiras. Então o Palmeiras enfrentando o Corinthians na casa do Corinthians, perdeu por 2-1 em 2021, nesses últimos 10 jogos, venceu por 1-0 em 2022, e aí entra uma sequência de empate com 2-2 e 0-0, tá? É um jogo muito apertado, muito amarrado, obviamente com uma quantidade de cartões muito maior, nos últimos 4 dos 5 jogos, uma quantidade maior do que 4.5 cartões. É um jogo passível sim de cartão vermelho. Dos últimos 4 confrontos entre eles, tanto em Série A do Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, cartão vermelho em 2023, na casa do Corinthians, 2, um para cada lado. Cartão vermelho para o Corinthians no Campeonato Paulista em 2024 e cartão vermelho também no jogo de ida desse Campeonato Brasileiro, no turno, no Allianz, o Palmeiras tomou um cartão vermelho. Então é uma situação frequente, tá? É algo corriqueiro. Você pode, dependendo da cotação, se você trabalha com isso, ficar de olho nesse cenário. Primeiro cenário para mim, se a gente tem cotações mais parelhas, é um jogo para correção de preço. Uma equipe começando superior à outra, você pode aproveitar para movimentar junto com o mercado, né? A movimentação natural do mercado. Outra coisa, por mais que o Palmeiras venha de 8 jogos sem derrota para o Corinthians, por mais que o Palmeiras hoje brigue na parte de cima da tabela contra um Corinthians que briga na parte de baixo, eu nivelo o clássico como algo praticamente 50-50. Então essa cotação do Palmeiras para mim não faz sentido. Então o Palmeiras, na minha opinião, é um favorito que pode se complicar. Para mim essas cotações deveriam ser muito mais iguais e muito provavelmente na hora do jogo vão estar mais iguais, tá? O Corinthians ele pode estar passando por qualquer tipo de problema, mas tecnicamente falando é um time organizado. Não acho que o Corinthians é tão bem treinado. Inclusive o Ramon Dias está sendo bastante contestado. Não sei nem se ele chega. Se vencer o clássico, muito provavelmente, se vencer o derby, fica. Se perder, provavelmente a torcida já está pedindo a cabeça, provavelmente ele vai ser mandado embora. Mas, tecnicamente falando, é um Corinthians que tem de onde tirar, tá? Além disso, você tem a rivalidade. Então é um jogo, para mim, que se iguala. Por isso que eu acredito que o Palmeiras pode acabar se complicando. Nos últimos confrontos, se a gente for olhar em relação a gols, a gente tem 2-0, 2-2, 0-0, 2-1, 1-0, 2-2. Então depende muito do contexto, tá? É um jogo que tem uma pegada muito grande de empate, 1, 2, 3, 4 dos últimos 10. É uma pegada bem frequente. E o ambas marcam também não é um cenário tão absurdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 10. Com uma cotação de 1,90 não é boa, mas uma cotação mais alta pode ser interessante, tá? Vou até marcar como uma possibilidade devido ao nível de importância. A questão de gols me preocupa da seguinte maneira. Como o Corinthians não vence há 8 jogos contra o Palmeiras, você tem toda essa questão da pressão do treinador, o Corinthians fazer 1-0 aqui, muito provavelmente o Corinthians vai tentar segurar a vantagem, assim como o Palmeiras, jogando fora de casa, buscando uma aproximação com o Botafogo, o Palmeiras vai tentar segurar uma vantagem. Então, o que faria esse jogo abrir seria cenários de diferença de placar de 2 gols de diferença. 1-0 para um lado, 0-0, não me agrada. Então eu não vou te indicar mercado de gols aqui. Mesmo sabendo que o over 1,5 ou até mesmo 2,5 são cenários frequentes, eu prefiro ficar de fora do mercado de gols, tá? Se a gente levar em consideração que o Palmeiras não perde há 8 jogos, mas ele só enfrentou o Corinthians em Itaquera 1, 2, 3 vezes nesses últimos 10 jogos e ele só venceu uma partida, sinceramente não me parece uma grande dinastia, tá? É sim o fato de não perder muito importante. Afinal de contas é um derby, é um clássico, mas confrontos lá na casa do Corinthians, o Palmeiras não é assim tão soberano, né? Deixa eu até buscar mais situações desse confronto. Vou pegar só do Campeonato Brasileiro, tá? Provavelmente esse estádio foi inaugurado em 2014, acredito eu. Então você teve aqui em 2014 vitórias do Palmeiras 2, depois mais uma vitória em 2020 e mais uma em 2022. O Palmeiras, se a gente for listar, provavelmente deve ser o adversário do Corinthians que mais venceu o Corinthians em Itaquera, tá? Porque vencer lá é muito difícil. Mas ainda assim, nesses últimos 10 jogos, o Palmeiras só venceu lá uma vez, que foi recentemente agora no Campeonato Brasileiro, falando, em 2022, tá? Esse de 2020 já é mais para trás e já faz parte de outros cenários além dos 10 jogos, beleza? Então para mim é sim um jogo bem parelho, que eu não vou te indicar gols, mas eu não duvido de um ambas marcam. E também não duvido de um jogo under, com no máximo 2 gols por aqui. Pra gente finalizar, eu vou passar rapidinho na Série B do Campeonato Brasileiro, só pra gente ver se tem alguma coisa interessante.
Ó, o Operário, nesse momento, ele é 10º colocado, com 50 pontos e 9 pontos de diferença do Mirassol. Eu acho muito difícil que o Operário consiga acesso. Também não vai cair. O Sport, com 59 pontos, ele precisa muito pontuar, porque dependendo da situação, o Ceará pode se aproximar. O número de jogos é igual, mas o Ceará, o Vila Nova, o próprio América podem se aproximar. Então é um Sport que tem pela frente, além do Operário, a Chapecoense e a Ponte, duas equipes que brigam lá embaixo na tabela. Não duvido que seja um jogo mais de correção de preço aqui, para o Sport tentar buscar pelo menos um ponto. Seria uma pontuação muito boa, afinal de contas o Operário não é um adversário fácil. Ponte Preta e Paysandu. A Ponte, ali no cenário limite da zona de rebaixamento, passou por um período de turbulência muito grande, né, nesses últimos jogos, mas já voltou a vencer. A Ponte em casa tinha um cenário agressivo muito grande, vinha sendo um dos melhores mandantes da competição, entrou numa espiral de merda, começou a perder muitos jogos, agora venceu a antepenúltima, perdeu a penúltima e venceu a última. Enfrenta um Paysandu que venceu 2 partidas fora apenas, e olha como vem o Paysandu fora de casa. Horroroso, né? O Paysandu é adversário direto contra a Ponte Preta, então esse aqui é um jogo também de correção de preço, mas esse favoritismo da Ponte ele é justificável pela fase fora de casa do Paysandu, né? O Paysandu fora teve 2 vitórias e tomou 25 gols. Então, é um jogo parelho, mas de confronto direto, que também pode ter ali uma situação onde uma vantagem de 1-0 apenas deixa o jogo um pouco mais amarrado. Ituano e CRB também é um jogo de confronto direto contra o rebaixamento. Inclusive as duas equipes dentro da zona de rebaixamento. Então, além da vitória, você tem que torcer contra o Botafogo, contra a Ponte, contra o próprio Paysandu, para tentar se aproximar de uma saída. O Ituano, ele não sai com uma vitória. O CRB, dependendo do resultado da Ponte, pode até trocar de posição, né? Mas o Ituano não. Então, já é um pensamento de longo prazo. Faltando 4 rodadas, é vencer e pontuar, dependendo da situação, quando não dá para vencer, torcendo contra o seu adversário. Também é um jogo amarrado para correção de preço, que eu não duvido que possa ser também mais pautado no under, dependendo de uma vantagem mínima, a não ser que você tenha 2 gols de diferença, tá? No caso do Ituano com o CRB, a situação do CRB é muito mais preocupante, né? Uma vitória apenas nas últimas 17 partidas, ou seja, o CRB conseguiu a sua primeira vitória recentemente, fora de casa, foi contra o Brusque. E o Ituano vinha numa sequência muito boa, buscando ali uma saída da zona de rebaixamento, mas agora já ficou um pouco pelo caminho com 2 derrotas consecutivas para o Santos e para o Ceará. Justifica pelo nível do adversário, né? Os adversários são fortes, mas ainda assim é um confronto bem difícil aqui. E dependendo da situação, né, se o CRB vence, você já afunda ainda mais o Ituano, fica ainda mais difícil de pegar o bloco de cima, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com outros jogos complementares, tem mais jogos na Itália, tem o Empoli, tem o Parma com o Genoa, e vou deixar também o link da minha parceira Betfair, né, com um bônus de boas-vindas para você aproveitar, as outras promoções que ela também tem para você. Não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo, no meu blog, para você ter certificado, ou também no YouTube, completamente gratuito, você escolhe onde fazer. Se você puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer. Eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.